canal Arqueologia Turística está no ar. No vídeo de hoje vamos juntos conhecer tudo sobre a cidade lendária de Israel. Gosta desses tipos de vídeo? Então já corre aqui no canal e já deixa seu like e também não se esqueça de se inscrever. Fazendo isso vocês ajudam no meu trabalho e ajuda ele ser divulgado para mais pessoas. A nossa história de hoje é sobre Israel. Israel é um país localizado no Oriente Médio, na costa oriental do Mar Mediterrâneo. Sua história remonta a milênios, com raízes profundas na antiguidade. Historicamente, a região foi habitada por várias culturas e civilizações antigas, incluindo os cananeus, judeus, filisteus, assírios, babilônios, persas, gregos e romanos. A história moderna de Israel está fortemente ligada ao movimento sionista, que surgiu no final do século XIX. O sionismo era um movimento político e cultural que buscava o estabelecimento de um Estado judeu na terra de Israel, que na época fazia parte do Império Otomano. Após a Primeira Guerra Mundial, a região foi governada pela Grã-Bretanha sob um mandato da Liga das Nações. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, o movimento sionista ganhou mais apoio internacional. Em 1947, as Nações Unidas aprovaram um plano para dividir a Palestina em dois estados, um judeu e outro árabe. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a independência de Israel, estabelecendo assim o Estado de Israel. Desde então, Israel tem enfrentado conflitos contínuos com os países vizinhos e os palestinos devido às disputas territoriais na região. A história de Israel é complexa e multifacetada, marcada por desafios e realizações ao longo dos anos. E sobre a cultura de Israel não seria diferente. A cultura de Israel é incrivelmente rica e diversificada, resultado de milênios de história, migração e influências de diversas culturas. A história da cultura israelense remonta à antiguidade, com raízes nas tradições judaicas, que datam de milhares de anos. A formação do Estado moderno de Israel em 1948 também teve um papel significativo na definição da identidade cultural do país. A cultura israelense é uma síntese de influências judaicas, árabes, europeias e outras culturas do Oriente Médio. A língua oficial, o hebraico, é uma parte fundamental da identidade cultural de Israel e tem raízes antigas na tradição judaica. Além disso, a cultura israelense é marcada por uma rica cena artística, literária e musical, que reflete a diversidade da sociedade israelense. O país é conhecido por suas contribuições significativas nas áreas de tecnologia, ciência, cinema e música, o que também desempenha um papel importante na definição de sua identidade cultural. Em resumo, a cultura de Israel é o resultado de uma complexa interação de tradições antigas, influências regionais e globais, bem como de sua história moderna como um Estado independente. Já os conflitos entre Israel e seus países vizinhos têm raízes históricas e políticas complexas, principalmente relacionadas à criação do Estado de Israel em 1948. Desde então, Israel esteve envolvido em uma série de conflitos com seus vizinhos árabes, incluindo a Guerra Árabe-Israelense de 1948, a Crise de Suez em 1956, a Guerra dos Seis Dias em 1967, a Guerra do Yom Kippur em 1973, entre outros. As questões territoriais, especialmente em relação aos territórios palestinos ocupados, como a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, têm sido uma fonte contínua de tensão. O status de Jerusalém também é uma questão central, já que tanto Israel quanto os palestinos reivindicam Jerusalém como sua capital. Apesar dos esforços internacionais para alcançar a paz na região, incluindo os acordos de Camp David em 1978, e os acordos de Oslo na década de 1990, os conflitos persistem, resultando em sofrimento humano e instabilidade na área. É uma situação muito dinâmica, e a busca por uma solução pacífica continua sendo um desafio significativo na política global. Já hoje Israel se encontra em total conflito.
Os conflitos entre Israel e a faixa de Gaza são complexos e têm raízes históricas e políticas profundas do passado. Esses países se envolvem em disputas territoriais, questões religiosas e culturais entre israelenses e palestinos. O território da faixa de Gaza é controlado pelo grupo Hamas, enquanto Israel mantém um bloqueio sobre a região desde 2007, o que tem levado a uma situação humanitária difícil para os habitantes locais. Os conflitos frequentemente resultam em escaladas de violência e ameaças de ataques de ambos os lados, causando perdas humanas e danos materiais de toda a cidade histórica. A comunidade internacional tem buscado soluções para alcançar a paz na região, mas uma solução duradoura ainda não foi alcançada. Já nesses locais, os conflitos continuam a causar sofrimento para ambas as partes envolvidas. Hoje Israel ainda continua a lutar, seja pela sua cultura ou até mesmo pelo seu país. Já os seus monumentos históricos ainda se mantêm preservados. Os monumentos em Israel são muito importantes para o local. A preservação dos monumentos em Israel é uma prioridade para o país, dada a sua rica história e significado cultural. O governo israelense e organizações dedicadas trabalham arduamente para proteger e conservar os diversos locais históricos, religiosos e arqueológicos que existem em Israel. Isso não apenas mantém viva a herança cultural do país, mas também atrai visitantes de todo o mundo interessados em explorar sua história única. E hoje Israel se mantém preservada do tempo, suas construções e monumentos históricos se mantêm de pé até os dias de hoje. Hoje Israel serve de inspiração não só para o país mas também para o mundo. E através desses locais tudo está sendo preservado, suas histórias, cultura, e suas tradições ainda vai continuar a existir por muito tempo. Como uma das cidades lendárias que venceu o tempo. E o nosso vídeo de hoje vai chegando ao fim. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esse belo lugar. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Aquele abraço.